Senhoras, senhores, queridos irmãos, Rémy de Gourmont, um ensaísta francês, dizia-nos: saber o que todo mundo sabe é nada saber. O verdadeiro saber começa onde começa o que a sociedade ignora. A verdadeira ciência está além da ciência. E para aqueles que estudam, comporta também a citação de Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 8, versículo 2. Se alguém cuida saber, ainda não sabe como convém saber. É por demais importante que a nossa mente se permita ampliar-se para entender em profundidade quem verdadeiramente o somos. Qin Shi Huangdi foi aquele denominado o primeiro imperador, porque ele conseguiu conciliar os grandes feudos e iniciou a construção da Grande Muralha, que é um dos marcos das construções humanas da história da antiguidade. E este homem, ao assumir o poder, mandou queimar todos os livros, bem como dizimar todos os professores intelectuais, para que então a história da China começasse a partir do seu mandato. E ele iniciou assim a proposta, onde aquele seria o primeiro imperador da história da China. E é verdade que fora descoberto no final da década de 70, início da década de 80, os restos, mas ainda mais do seu túmulo, os famosos soldados de terracota, onde ali se encontravam mais de 10.000 soldados perfilados nas exéquias fúnebres daquele homem que modificara a história da China. A grande proposta, porém, é que aqueles homens davam continuidade à visão do que fora transformado Qin Shi Huangdi. Para que tenhamos uma ideia, ele assumira o papel de uma divindade e ninguém poderia se dirigir para ele sem manter a visão até a altura dos joelhos, sob pena de ter a sua cabeça decapitada. Este homem, ao morrer, teve mais de um ano as suas exéquias fúnebres. E percebamos que morrera com ele todos os soldados da sua guarda, também a esposa e suas concubinas, em verdade também os escribas, para que contasse a sua história além da morte. Acontece que a história de Qin Shi Huangdi fora demais conhecida, porém, Jinti, conhecido como implacável, que o pouco que se sabia de sua história era que ele tinha um mau humor profundo e não poucas vezes acordava-se no meio da noite em gritos e quase sempre noites insones por conta do terror que o acompanhava. Então, a República Popular da China contrata um homem para descobrir a mesma condição de Qin Shi Huangdi e começa a pesquisa desse arqueólogo Huang Xueli. E este homem já está há anos procurando, sem nada encontrar. Em uma tarde fria, quando os ventos das monções entravam em seu escritório, ele tinha recebido um telex dizendo que o tempo previsto para que ele encontrasse algo estava terminando e era necessário que ele apresentasse então respostas
Preocupado, onde a frieza não impedia que o suor empapasse as suas roupas por conta das normas rígidas da China, um grupo de trabalhadores se adentra em seu escritório e dizem que perfurando o solo para fazer uma pista para o novo aeroporto, descobrira uma cripta e que talvez fosse ali a descoberta que ele se propunha. Ele corre e começa a escavação que redundaria na descoberta de Gentil implacável. Só que desta feita, os soldados que eles também descobriram em terracota não estavam perfilados como se estivessem nessas exéquias ou nessas honras fúnebres. Estavam todos em posição de ataque, como se do invisível viesse o inimigo, onde não encontrasse resistência para aquela divindade encarnada. E mais do que nunca, cresce a indagação e a inquietação na alma daquele arqueólogo. O que seria? Quem inquietaria aquela divindade no seu repouso para a eternidade? E começa a grande pesquisa, até que ele descobre ali os papiros que narravam a história de Gentil, que começa aos 12 anos de idade. Gentil, uma criança, mas já tinha o pensamento inquieto e muitas vezes o comportamento intempestivo. Chama um primo para uma partida de xadrez em um tabuleiro de ébano. E o primo ganha uma partida. E ele pede uma revanche. O primo ganha a segunda partida. Ele tenta pela terceira vez. E quando o primo está ganhando, ele em um rompante pega o tabuleiro de ébano e desfere golpes violentos na cabeça do primo, onde o primo morre em uma condição de violência trágica. Ele continua e é convidado a dar continuidade àquela que seria uma das mais ricas dinastias da história da China. E de imediato, ao assumir o poder, manda construir a sua pira e mais adiante a sua câmara mortuária. E começa a sua pesquisa e mais do que nunca os seus esforços para construir algo que o protegesse. Mas imprime tanta força na construção que mais de 10.000 pessoas morreram por conta do trabalho escravo e do ritmo que ele imprime. Em uma noite, narra o escriba, ele está dormindo e ainda inquieto, quando se acorda em gritos e narra que se sente vivo, mas em uma região erma, mesmo sem estar com corpo físico, sabia que ali ele estava, e naquela região fria e escura, há um abalo no chão, e uma mão se sobressai, levanta-se do solo, cadaverizado, o seu primo, e a um comando se erguem do solo aqueles 10.000 escravos a que ele submeteu uma condição de muita violência e que tem tombado na construção do seu túmulo. E aquele exército de mortos-vivos começam a persegui-lo e ele se acorda aterrorizado. A partir daquela noite, Gentil não consegue mais combater as perseguições espirituais e morre em um estado de loucura inenarrável. Quantas não são as histórias que falam da influência dos espíritos no mundo físico ou nas grandes carreiras evidenciadas. Heródoto de Halicarnasso, conhecido como pai da história, fala de Periandro Corinto e aquele homem que fora um tirano busca manter contato da esposa que ele assassinara para conciliar a sua consciência. Plutarco de Quironeia, um dos grandes gregos que se tornara escravo com a expansão romana, narra que Brutus em batalha
é visitado pelo espírito de Júlio César para indagar por que ele tramara com sua morte, sendo ele por Júlio César tão amado. Inúmeros são os casos que são contados. Muitas vezes a nossa mente busca, e nas 7 maravilhas do mundo encontramos os jardins suspensos da Babilônia. Mas Nabucodonosor era cometido de perseguições espirituais, que muitas vezes ele assumia o papel de um lobo enfurecido, e era necessário colocar uma coleira, senão ele partia em debalada nas noites de lua cheia, como se fosse um lobo de 4 em 4 patas, uivando desesperadamente. A história, queridos irmãos, atesta. E é necessário que cada um de nós comece a ver a etiologia das psicoses, dos transtornos, ou simplesmente das patologias psiquiátricas, onde o homem é visto além da sua composição fisiológica. É claro que nós seremos gratos às pesquisas de Felipe Pinel e não poderemos deixar de identificar o contributo de Emil Kremlin, ou ainda mais as pesquisas de Martin Charcot, ou ainda o mergulho na histeria do pensamento de Pierre Janet. A vida continua para que todos nós possamos entender a pesquisa que vai além da fisiologia, no pensamento trazido por Freud, por Jung, por Wundt, ou mais adiante, pelo pensamento de Assagioli, ou dos inúmeros pesquisadores do comportamento humano. E como nós, detentores de tanto conhecimento nos nossos dias, somos gratos a estes homens. Poderíamos até rever o momento em que Felipe Pinel quebra o paradigma onde o paciente psiquiátrico era visto como alguém fora da misericórdia divina, e manda abrir os portais do hospital de La Salpêtrière, onde ali ficavam presos os pacientes psiquiátricos. Mas ainda o contributo de Freud, a partir do pensamento ou da linha de pesquisa, onde os transtornos são causados pelos processos em que nós inibimos os nossos anseios ou não pesquisamos em profundidade. Mas ninguém, queridos irmãos, deu esse contributo notável quanto Allan Kardec. O mestre lyonês consegue nos passar informações onde nós sairemos muito mais do que o pensamento dual de Platão. Nós teremos apresentado, a partir da pesquisa deste homem que não teme, em tatear o invisível e nos facultar o conhecimento mais profundo da nossa essência. Em verdade, queridos amigos, Allan Kardec vem nos oferecer o perispírito, e Lamennais, em uma das páginas memoráveis do Livro dos Médiuns, lançado em 1861, vem nos dizer que é o perispírito que permite todo o contato com o plano espiritual, onde a partir dali teríamos os esclarecimentos da mediunidade e como os espíritos interferem em nossas vidas. E teremos a oportunidade de mergulhar em profundidade em torno de quem somos e da nossa essência. Os dramas obsessivos são epidêmicos, porque nós ainda não conseguimos nos manter estáveis em nosso comportamento. Nós oscilamos e já sabemos, a partir do pensamento também da física quântica, que nós somos um mundo energético e que as nossas energias se conectam com o plano espiritual. E como nós oscilamos. E Allan Kardec, regendo a sinfonia dos imortais,
vem nos trazer informações de que nós somos influenciados. E no Livro dos Espíritos, já a partir da primeira edição, que só tem 501 perguntas, em 1857, a questão de número 459, ele indaga aos imortais se os espíritos influenciam-nos, se interferem, e os benfeitores espirituais respondem: muito mais do que podeis imaginar. Muitas vezes, estes te comandam, estes te regem. E seria necessário que nós aprofundássemos esta visão. E a partir de então, o estudo começa a se dar e novas propostas eclodem. E a casa espírita se apresenta munida dos recursos, quer seja o conhecimento acadêmico científico, quer seja as disposições do conhecimento espiritual, para que o ser, envolvido pelo conhecimento e trabalhando os sentimentos, possa promover esse voo rumo à imortalidade. Nunca dantes, queridos irmãos, tivemos tal oportunidade. É um momento mágico, onde a casa espírita facultar-nos-á o autoconhecimento. E como é necessário para nós esse estanque. Mas é imprescindível que cada um de nós se permita a reflexão. Estamos em um momento social por demais difícil, principalmente nós ocidentais. Para alguns sociólogos, como Bauman, nós estamos vivendo a modernidade líquida ou a pós-modernidade. E isso faz com que a ética seja substituída pela estética, que o bom e o mal seja substituído pelo belo, pelo feio, e o que importa é vivenciar o agora, e os nossos conceitos de felicidade se assemelham a uma proposta hedonista. Para muitos estamos vivendo o neo-hedonismo, e o espiritismo a que nós nos filiamos passa por um momento difícil, porque outrora nós dizíamos que era espírita, meio em silêncio, em voz baixa. A gente dizia que era cristão para não constranger. Mas agora nós somos espíritas e a gente fala, e é até comum as pessoas falarem: ah, eu sou espírita. Outros dizem: eu sinto arrepios, eu já vi, eu já ouvi. E a gente pensa que doutrina espírita é mediunidade, onde verdade não é. Então, a gente vive agora um modismo, e as pessoas começam a conversar das suas metas, das suas dificuldades, e diz que está estressado, e alguém diz: vá tomar um passe que melhora. E a gente vai para a casa espírita tomar um passe, e a gente não se desliga sequer do celular, que só basta apertar um botão. Imagine mentalmente, porque tem uma inércia. Esta casa, estamos num dia de sábado, tivemos um descanso nessa cidade planejada, mas muitas vezes nós saímos direto do trabalho para a casa espírita, e a gente chega ainda com o celular ligado. Eu costumo dizer que não me constrange o celular tocar no meio de uma palestra, porque a gente pode esquecer. Qualquer um pode esquecer, de tanto usarmos o celular, me constrange atender. Quando alguém atende, isso é constrangedor, mas a gente não se dá conta, porque o problema não é o celular, o problema é a mente, e a gente está fazendo uma visão muito superficial, muito periférica da proposta doutrinária espiritista. A gente ainda agasalha a ideia de que a gente é infeliz, porque um espírito assim impede. Nós acreditamos que a terapia desobsessiva é uma proposta para o espírito. Recordo-me quando alguém me disse: você está obsidiado, vá a uma casa espírita, lá eles tiram espíritos. E eu digo: bota onde? Deve ser um grande alçapão que coloca tantos espíritos. A doutrina dos espíritos vem fazer um enunciado que a terapia desobsessiva é, antes de tudo, a modificação comportamental.
onde os litigantes, vítima e verdugo, comensal e hospedeiro, terão a oportunidade de modificarem o seu comportamento. O hálito de Jesus volta a ser trazido para a sociedade. A partir da proposta doutrinária espiritista, nós temos a oportunidade de voltarmos a viver o cristianismo com sua profundidade. Nunca tivemos tal visão dessa exegese cristã como estamos tendo à luz da doutrina dos Espíritos. Até então, mesmo sob a visão da influenciação espiritual, este espírito era visto como demônio, como alguém que tinha que ser apartado, retirado da nossa companhia, porque nós somos vítimas, pobres, coitados. Em verdade, a doutrina dos Espíritos vem nos atestar a justiça divina e como ficaram claras as assertivas do Cristo: do que semeares, disto colherás. Nós somos herdeiros de nós mesmos, mas nós estamos jungidos a uma lei infinitamente justa e precisa. E há uma necessidade de identificarmos qual o comportamento que estamos tendo, ou quanto estamos tendo em profundidade da visão de Deus. Deixa-nos voltar um pouco para que entendamos. Na cosmogonia judaica, nós vamos ter 3 partes: o firmamento, os céus e os infernos. Ali nós teremos o Sheol, que era o inferno dos judeus, que tinham 7 pisos. Os judeus eram então os escolhidos, e o pior dos judeus, pela condição de escolhido, só poderia ir ao 5º dos infernos. É por isso que a gente sabe da expressão, não sei se aqui em Brasília sabe, lá em Maceió falam. Se não tiver cuidado, vai para o 5º dos infernos. E eis que, em verdade, ali estava o Hades dos gregos, ou o inferno dos latinos. Quem não fosse judeu ia para o 6º e 7º inferno. Os céus também tinham 7 pisos, onde Deus morava na cobertura. E é interessante que os judeus, nessa cosmogonia, eles não têm a visão do ser dual ou do ser trino a partir da visão trazida pelos Espíritos, onde nós somos corpo, espírito e perispírito. Nós somos um só para os orientais, mas com inúmeras dimensões. E eles então dizem que esse corpo está jungido à terra, que nós não poderemos ascender aos céus com este corpo, e que do mesmo jeito que existe o céu fora de nós, existe um céu dentro de nós. Para que a gente chegue a um céu mais alto, temos que descobrir o céu mais profundo em nós mesmos. Então, quando nós mergulhamos em nós mesmos, nós descobrimos Deus, e quão profundo nós formos, mais além nós iremos. Quando nós vamos encontrar Paulo de Tarso, falando para os coríntios, que foi ao 3º céus, ele diz: se eu fui com corpo, eu não sei, só sei que lá eu fui. Porque não era importante tais conjecturas, mas o que ele sentiu, o que é importante. Atestam os judeus que se nós nos limitamos a esse corpo físico, nós não perceberemos Deus, porque Deus não consegue ser percebido pelo sensório físico. E nós vamos encontrar Antoine de Saint-Exupéry dizendo: o essencial é invisível aos olhos. Para que nós concebamos Deus, é preciso que nós mergulhemos em nós mesmos. Aqui eles chamam de intimidade com Deus. Para que você tenha intimidade com Deus, você precisa ter intimidade consigo.
Nós não conseguiremos nos relacionar com Deus se não nos relacionamos com nós mesmos. E muitas vezes o nosso comportamento é infantil, porque um dos grandes recursos terapêuticos contra a obsessão é a oração. Mas nós oramos à moda daqueles que não têm profundidade nos ensinos cristãos. E a gente ora dizendo: Senhor, dai com que hoje o meu chefe consiga olhar os meus relatórios e talvez até me promova. Eu queria dizer, Senhor, que eu sei à luz da doutrina espírita que aquilo é um karma, que ele me persegue, mas se você agir, Senhor, eu estou vivendo com ele uma situação de obsessão de encarnado para encarnado. E ele me persegue, mas se tu agires, Senhor, ele não só vai ler o meu relatório, mas vai me elogiar. Ou então, eu soube que em Brasília não, mas no Nordeste existe problema de nora e sogra. E a nora ora dizendo: Senhor, ajude para que minha sogra que venha almoçar no meu apartamento. Não fale da minha comida para proteger o filho, porque ela sempre faz, Senhor. É uma situação karma. Até o médium me disse que no passado nós duas irmãs éramos mulher brigando pelo mesmo homem. Então, Senhor, a gente ainda tem essa disputa por ele. Jesus, faça com que o trânsito esteja bom, não esteja caótico. Isso não vai acontecer. O teu chefe não vai mudar. Em verdade, a tua sogra não vai deixar de ser. E o trânsito tende a se tornar mais caótico, mesmo duplicando as pistas. Mas um dos outros recursos terapêuticos é a leitura do Evangelho, assistir palestras. Mas a gente abre o Evangelho e a gente diz: meu Deus, como minha sogra precisava ler essa leitura. Era para ela. Essa palestra meu chefe deveria vir, porque nunca é para nós. E a gente não ora dizendo: Senhor, me dê a capacidade de entender o meu chefe, mesmo ele me perseguindo. É porque ele não te conhece como eu te conheço. Jesus, dai com que eu possa perceber as virtudes de minha sogra, mesmo porque ela é mãe desse anjo, desse príncipe que é o meu marido, e como eu sou grato. Senhor, apesar do trânsito engarrafado, a modernidade me deu mais rapidez e celeridade, e graças a isso eu posso trafegar. Mas a gente não faz, e a gente ora para que Deus nos atenda, não para que a gente atenda a Deus. E a gente segue em atropelo, não percebendo as orientações. E como para nós é necessário que tenhamos essa intimidade. Meus irmãos, temos que ter uma análise do nosso comportamento, continuadamente nos percebermos, porque muitas vezes a gente se acorda maravilhado e a gente chega a dizer: eu acho que eu fui levado para uma colônia espiritual. Meu Deus, como eu me acordei bem! E a gente se acorda, mas a gente não percebe que ao longo dos dias vão acontecendo problemas, e quando dá 10 horas do dia a gente está mal-humorado, e a gente vai para um encontro, para uma negociação, e não deveríamos parar e identificar a origem do mal-estar. Em que momento eu me contaminei? Pare. Vai valer a pena. 2 minutos, 3 minutos. Internalize, volte, pense. O que foi que causou? Já sei. Foi uma mensagem que eu recebi no WhatsApp. Aquela mensagem, eu sei, equacione, resolva na sua alma e depois siga. Porque senão nós seremos o homem e o momento. Como algumas inscrições dizem, minha educação depende da tua. Então eu não sou educado. Então eu não sou um pacificador. Então eu não sou um cristão. Como nesse instante eu me atesto como cristão? O que é que atesta que eu sou espírita, se o meu comportamento se confunde com o da multidão? Porque nós espíritas temos conhecimento que ninguém tem, e deveremos nos lembrar uma das fases do Cristo: aqueles a quem mais foi dado, mas será cobrado. E há uma necessidade, porque hoje nós sabemos que a morte não extingue o ódio.
é que os ódios transmigram com as encarnações e muitas vezes é onde se dá a gênese da obsessão, aquele momento que machucamos, que criticamos, que não fomos afáveis. E há uma necessidade, quando Jesus então nos dizia, aproveite que estáis a caminho. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 25 e 26. Então, Jesus diz assim, aproveite que estáis a caminho e pede desculpa a teu irmão, para que ele não te encerre na prisão, não te entregue ao juiz, o juiz não te coloque na prisão e não joga as chaves fora. E a gente não entende isso. Aproveite aquele instante. Eu vou pedir uma parte para contar uma história que eu vivenciei. Eu me casei muito jovem e aos 21 anos de idade, eu era pai, ainda fazia faculdade. E a minha turma estava vivendo a juventude, a mocidade. Eu desci de um ônibus da Universidade Federal e aí estava um grupo de amigos numa baita churrascaria com inúmeras cervejas e disseram, vem para cá. E eu disse, eu tenho que fazer, vocês não fazem nada da vida, vocês são os vagabundos? Ah, eu não vi, e eu não sei como não vi, que nem todos eram conhecidos. E ali no meio tinha um rapaz que não gostou, só que esse rapaz tinha quase 2 metros de altura. E ele jogou a mesa como se fosse de isopor e disse, você vai me explicar isso direito? Eu disse, pelo amor de Deus, não. Eu vou fazer um breve à parte. É porque na nossa trajetória fisiológica, Deus nos deu condição de sobrevivência. E no nosso tronco cerebral tem um dispositivo que é ali onde está a sede dos nossos instintos ou do automatismo fisiológico. Então ele inibe o sangue para alguns órgãos e dependendo de você, ele vai mandar o sangue para os membros superiores para oxigenar e você lutar, ou vai mandar para os membros inferiores para você correr. Não precisa dizer para onde foi o meu sangue. Pela minha estatura, vocês sabem, eu estou contando a história a vocês. Então eu me afastei, disse, seguro, rapaz. Não teve acordos, me disseram, mas é Vitor, conhecido, não teve. Passa-se o tempo. E eu estou, um dia de domingo, estudando, e meu irmão liga, olha, a família está toda aqui, vem aqui na praia. Eu disse, mas eu não gosto em barraca de praia. Mas venha, tá todo mundo, não tem quase ninguém. E muitas pessoas dizem, isso é karma, outra é perseguição. Realmente só tinha uma outra mesa ocupada. Mas digam quem estava na outra mesa. Não tinha como não vê-lo. Ele tinha quase 2 metros de altura e agora tinha feito academia, estava muito mais forte. E ele me viu e se irritou 2 anos depois. E eu digo, eu tenho que ir embora. E teve que prestar esclarecimento a ele. Eu digo, meu Deus, de uma coisa eu já sei. Onde ele estiver, eu tenho que passar longe. Passa-se o tempo e eu sou convidada a fazer uma visita em um hospital em Maceió. E era uma pessoa que estava em estado terminal. Tem uma santa na entrada, eu fiz uma prece, entrei na fila e mergulhado no meu pensamento, quando levanta a cabeça, tinha um homem que não dava para não vê-lo. Estava em minha frente e eu disse, meu Deus, eu vou sair. E o irmão que estava me acompanhando para fazer a visita disse, Jesus nos diz, aproveite que estás a caminho e peça desculpa. Eu digo, você não viu das 2 vezes? Ele disse, mas você, eu digo, meu amigo, você já está fora da carne. Eu estou na carne, ele pode me matar. E o irmão disse, mas você está no hospital. Se ele bater em você, você já vai ser socorrido. Fale com ele. Eu disse, ah, meu Deus do céu. E fui andando. Quando chega na vez dele, ele perguntou, e minha mãe? E o irmão balança a cabeça. E ele se volta, com as lágrimas caindo. E eu abri os braços. E aquele homem enorme se deita no meu ombro. E eu disse, eu também perdi o meu pai. Vamos conversar. E sentamos e conversamos. E ele falou que naquele dia teve um conflito com o pai. Que o pai chamara de vagabundo. E ele saíra para beber com raiva. A raiva não era de mim, era do pai. Mas ele transferira, porque eu tirara apenas uma brincadeira. E ele quem me pediu desculpas. Mas fora a gente que ofertara a oportunidade.
e o amparo divino auxiliou para que tudo ocorresse. Há uma necessidade de não formatarmos mais inimizades e ao longo da nossa trajetória percebermos que não existe terapia desobsessiva sem uma mudança comportamental. Há um grande equívoco quando nós nos permitimos acreditar que, em verdade, aquela entidade que nos persegue, aquele chefe, saindo a nossa vida melhora, mudando o casamento, o companheiro, esperando que o filho complete 18 anos, as dificuldades desapareçam. Jesus dizia: quem quiser me seguir, que tome a sua cruz e me siga. Neste momento que estamos vivendo, somos impressionados por uma vida sensorial. E essa vida sensorial nos fala que deveremos viver o momento e o prazer nesse instante. Mas a vida em profundidade nos leva a considerações muito mais profundas. Porque quando Cristo disse que quem quiser salvar a sua vida, em seu nome deverá perdê-la, é uma necessidade de querermos viver a vida instituída nos ensinos do Cristo e não a vida fruída pelo sensório. E nós entendemos, queridos irmãos, o quão é necessário a reflexão profunda em torno do nosso comportamento. O quão é necessário nós nos percebermos, termos essa intimidade conosco, nos prepararmos para ao longo do dia as dificuldades que surgirão. Porque nenhum dia sai conforme o planejado, se nós planejarmos um dia sem obstáculos. Nós temos que planejar os dias com dificuldades e nós em um comportamento que suplante aquele instante. Quando a gente se adentra à doutrina dos espíritos, temos uma oportunidade reflexiva. A desobsessão, ela agasalha comensal e hospedeiro. E começa uma proposta de mudança comportamental. E para nós espíritas, é muito importante a gente perceber. O instante que a gente agasalha, que a gente acrisola na alma, pode inibir a percepção em torno de nós. Obsessões existem que os irmãos sequer se dão conta que houve uma mudança na roupagem física, uma mudança do ambiente, do país, da própria pessoa, porque está presa. E os benfeitores espirituais tudo fazem para que então ele consiga sair daquele núcleo, porque termina a gente se tornando um molusco preso àquela verdade diminuta ou aquele instante de dor, e é necessário que a gente se abra para que prorrompa-se do nosso âmago a nossa essência. E o quanto isso é necessário. Meus irmãos, felicidade é proposta de um longo planejamento. Eu não sei aqui como funciona, mas quando se é identificado um processo obsessivo, há uma orientação terapêutica, homeopática. Você precisa tomar 10 passes. Você precisa tomar 10 passes. E a pessoa diz, de 10 em 10 eu já tomei mais de 1000. Mas a gente vai dizer, então, se de cara a gente tivesse passado 1000 passes, você desistia no primeiro dia? Assim você vem. E a gente não percebe que não é a quantidade de passes, mas é a mudança que a gente implementa. Eu estava em um trabalho de orientação espiritual, 3 horas da madrugada, na casa espírita, e entra uma mulher, e mulher decidida não é algo fácil da gente lidar. E ela entra de salto alto, 3 horas da manhã, toque, toque, toque. Eu digo, meu Deus, aí vem. Ela senta, cruza as pernas e diz, eu vou logo dizendo. Nasci na igreja católica, fui até os 20 anos católica, nunca consegui nada. Minha vida nunca mudou. Casei-me com um evangélico que se tornou pastor.
Fui casada há 15 anos. Minha vida está do mesmo jeito. Mandaram eu vim agora para a doutrina espírita. Eu vou logo perguntar para não perder tempo. O que é que a doutrina espírita vai me dar? E eu disse para ela, nada. E ela disse, nada. Eu disse, nada. Porque é o mesmo evangelho da doutrina espírita. É o mesmo evangelho da Igreja Católica. É o mesmo evangelho da Igreja Evangélica. Se você passou 35 anos mergulhado nessas águas e não conseguiu dissipar as tuas máculas, a doutrina espírita nada poderá fazer. E quantas vezes nós, autênticos espíritas, falamos, eu já estou há um ano na casa espírita e a vida continua a mesma. A gente não percebeu que somos nós que deveremos mudar, que a leitura não é feita para o outro, que a leitura é feita para nós, que a palestra é para nós, que somos nós aqueles convidados a nos tornarmos achotes, piras, iluminando o caminho dos outros a partir do nosso comportamento. Então faz-se necessário uma reflexão mais profunda. Meus amigos, meus irmãos, quando nós nos permitimos a terapêutica desobsessiva, e eu queria narrar uma experiência dentre tantas que vivi em um ambiente mediúnico. Muitas vezes, quando eu não estou sentado à mesa, que eu estou doutrinando, o que está se processando com o médium, eu vejo, não o médium, mas a entidade, o ambiente onde foi trazido. Quem é médium sabe dessas conversas. A gente só conversa isso em casa espírita, viu, gente? Senão eu vou ser enquadrado, sabe? Vou ser enquadrado no DSM, no compêndio de psiquiatria, mas aqui a gente pode falar que sai tranquilo e não é interno. O que é que acontece? Estava um irmão doutrinando a entidade, porque um casal chegou lá e disse que se amavam e que começaram a sofrer uma dor, uma dificuldade, uma impaciência e não estavam se suportando. Quando alguém disse que vá à casa espírita, chegaram na casa espírita e foi identificado que tinha uma entidade promovendo a separação. Começou a terapêutica desobsessiva. E na reunião mediúnica, o irmão se assenhoreou da médium e começou a dizer, vou promover a separação. Não só isso. A minha proposta é que ele chegue ao suicídio e ela caia na prostituição. Somente assim eu ficarei satisfeito. E o doutrinador dizia, perdoe, há uma necessidade do perdão. Se não perdoares, e ele interrompeu e disse, é muito fácil falar do perdão. Mas será que você perdoaria? Deixa eu contar a minha história. Eu nasci em uma fazenda no interior do estado de São Paulo, e o meu pai era um rico cafeiro. Logo jovem me casei, e ele mandou, na condição de filho único, tomar conta do escritório na capital. Ali eu receberia, vindo por via férrea, todo o café, e deveria contabilizar para a venda. Trouxe a minha esposa, e já tinha 2 filhos, 2 filhas. Então, na grande capital eu só tinha um amigo. Esse amigo nascera na minha mesma cidade. E nós reatamos. Ele participava da minha casa. Todos os dias às 5 horas da tarde. Eu fechava o meu escritório e já antevia as minhas 2 filhas de saias plinçadas, bordadas pela mãe, na varanda. E elas corriam em minha direção e a mãe com medo de tropeçar e caírem pelos degraus. Eu as rodopiava, subia e abraçava minha esposa. Naquela tarde não era diferente. Garoava em São Paulo. Eu tinha acabado de olhar pela lapela, o relógio. Faltava 15 minutos para 5. Guardei o relógio e percebi que meu pai chegara. Porque meu pai usava uma bengala. E ele apoiava a bengala em uma forma muito característica. Eu levantei os olhos e estava o meu pai que nunca vinha à capital. Ele dirigiu-se para mim com um olhar estranho, meteu a mão, tirou uma garruncha, uma arma de 2 tiros, colocou em cima da minha mesa e disse, se ainda queres continuar usando o nosso nome,
vai agora e tira a vida daquela que disse é sua esposa e daquele que disse é seu amigo. Se assim não fizeres, nunca mais me procure. E ele saiu, e eu fiquei aturdido, saí confuso com a arma na cinta, parei no primeiro botequim e bebi, não sei durante quantos anos, até morrer. Meu pai nunca me procurou. Eu soube depois que ele nunca casou com ela. Aquele meu amigo desonrou-a. E soube que quando ela disse, case-se comigo, ele então disse, você não honrou seu marido, como vai honrar a mim? Abandonou-a. Minhas filhas, eu não sei que fim levou, então eu lhe devolvo, você perdoaria? Você perdoaria este homem, porque este homem é agora o marido e ela é a minha antiga companheira. Você então perdoaria? Foi nesta hora que o doutrinador me chamou e disse, Vitor, vem cá, eu não sei o que dizer. Eu me aproximei, ele olhou e disse, você ouviu minha história? Eu disse, escutei, você perdoaria? E nessa hora se aproximou um espírito. Ele vinha com as características de um escravo, apesar de emanar uma luz que me preencheu e me deixou em um momento de êxtase. E o irmão disse, me utilizando, deixa eu contar a minha história. E talvez depois você tenha coragem de perdoar. Da última vez que eu comecei a falar sobre obsessão, foi um final de semana inteiro. Mas aqui eu só tenho mais 10 minutos. Então, aquele homem se aproximou de mim e disse, para encurtar a minha história, eu fui um homem muito rico, muito culto na Europa e vivi todos os tipos de desequilíbrios. Eu e minha companheira. Quando morremos, a situação de abastança se tornou em uma roupagem que era um trapo e nos vimos mergulhados em um ambiente de muito sofrimento. Depois de muito sofrermos em oração, fomos socorridos e a nossa proposta de renúncia exigia que nós fôssemos escravos e nos encontramos então encarnados na África e nos reencontramos no navio negreiro. Estávamos presos e eu de frente para ela, porque um lado era de homens, o outro era de mulheres, naquelas condições de tanta penúria. Fomos vendidos para uma mesma fazenda. E era um homem muito bom. E ali nós crescíamos e trabalhávamos, apaixonados. Mas sabíamos que ele tinha um filho na capital. Um dia, esse filho visitou. E porque era alguém que não era dado àquela região, mandava perseguir os escravos. E descobriu pelo meu olhar que eu era apaixonado. E me levou pela primeira vez ao Pelourinho. Eu fiquei amarrado. E ele mandou buscar aquela que seria minha esposa, que só tinha 13 anos de idade. E ele chamou um capataz. E ela foi deflorada, foi abusada sexualmente em minha frente. E ele gargalhou e disse, agora tu ainda quer ela para ti, depois que já pertenceu a outro homem. E saiu. Ele voltou para a capital. O Senhor soube do ocorrido e tomou conhecimento que eu era apaixonado. E para atenuar, permitiu que eu me casasse com ela. Nós nos casamos e quem casava saía da senzala e tinha direito a uma pequena casa. E ali tivemos 3 filhas. O meu senhor foi ficando velho, adoeceu. Estava à beira da morte e mandou chamar o filho que já era casado. E o filho chegou revoltado. Quando soube que eu era casado, a primeira coisa que fez foi, numa tarde, trouxe a minha esposa, para que a gente visse as 3 filhas sendo vendidas. Elas partiram em um carro de boi, e a minha mulher gritava mais alto do que a dor do próprio carro, e nós ficamos partidos. Ele, antes de voltar para a capital, onde botou a fazenda à venda, vendeu a minha esposa e disse que eu poderia substituir ela por outra e trouxe-me a última vez ao Pelourinho antes de viajar e mandou me castrar.
Eu fiquei em Xangui, ali abandonado, com o sangue escorrendo. Um escravo velho, que fazia trabalhos com plantas, colocou-me um unguento, o sangue estancou, mas não conseguiu conter a infecção generalizada, e eu retornei ao plano espiritual por septicemia. Desta feita, porém, voltava em roupagens alvinitentes. Pouco tempo depois, encontrei com minha esposa que morrera de tuberculose. E vivíamos no plano espiritual. Agora tudo era glória, esperando que as nossas filhas voltassem, tudo em paz. Passado muito tempo, uma autoridade espiritual nos chamou e perguntou como estávamos, e respondemos que muito bem, e perguntou se não queríamos voltar à carne, e falamos que não tínhamos mais motivo, e ele disse, mergulhe no seu coração para ver se não tem mágoa. E nós mergulhamos, identificamos a mágoa daquele rapaz, e eles fizeram uma proposta, que a gente voltasse, e agasalhasse ele como filho, para resgatar. Nós fizemos, eu vim primeiro, minha esposa veio depois. Nos encontramos, nos casamos, ainda dando continuidade àquela família, e herdamos o mesmo cafezal. Só que agora éramos senhores e tivemos um filho. Eu não o machucava, mas também não o amava. Ele casou e foi morar na capital. E um dia tomamos conhecimento que sua esposa o traía. E naquele momento que eu deveria ampará-lo, me dirigi à capital e entreguei uma arma. E até hoje, eu não tenho mais acesso a uma condição de equilíbrio. Sim, filho, fui eu teu pai. Perdoa para que não passes pelas mesmas dores, porque minha esposa me aguarda com as 3 filhas e eu vivo preso à sombra que te causei. Perdoa. Sem o perdão não existe fim da pugna do litígio. Sem a modificação comportamental não existe a desobsessão. Então a doutrina dos espíritos nos traz de volta o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, onde a caridade vai fazer brotar do nosso imo a condição divina que repousa muitas vezes sem ter acesso ao homem odierno. Mas no capítulo 6º, onde tem o advento da doutrina do Espírito da Verdade, nós vamos encontrar de volta a voz do Mestre, dizendo, venham como outrora aos filhos desgarrados de Israel. Ou então, sou o médico das almas enviado por Deus, e vós, doentes, sois os meus filhos diletos. Porque Jesus dizia, vinde a mim, todos vós, que vos encontrais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Meus irmãos, a oportunidade que nos encontramos, dantes não houve igual. Das nossas inúmeras oportunidades reencarnatórias, nunca tivemos tanta lucidez quanto agora. Então, não é mais concebível que caminhemos impulsionados pelos mesmos motivos de outrora. A doutrina dos Espíritos amplia a nossa visão, e é chegado o momento de que o novo homem assuma o comando das nossas decisões. Neste dia tão significativo, que o Cristo possa agasalhar-se nossa alma, sendo o fermento que nos leveda. E se mais adiante alguém que te conhece te perguntar o que aconteceu, porque eu te conheci e agora não mais vos conheço, e tu responderás, foi porque um dos grãos lançado pelo semeador
encontrou uma fresta na gleba do meu ser, cresceu e frutificou. Então, se não me conheces com Cristo, não conhece quem verdadeiramente eu sou. Porque antes de Jesus, eu não sabia quem eu era. Agora com Ele, eu tenho certeza de quem sou. Sou filho de Deus, fadado à plenitude, mas por enquanto ainda trago na minha alma inúmeros equívocos. Por isso que dioturnamente me estudo. Procuro acertar, mas quase sempre me vejo errando. Mas quando erro, não me envergonho de reconhecer. E todas as vezes que eu machucar, eu vou pedir para mim me perdoe. E sinto a oportunidade que com a caridade eu resgato o meu passado de delitos. Queridos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo envolva os nossos corações.